Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a etiologia das más oclusões dentais. Então nós temos aqui a palavra etiologia e qual o seu significado. Ela se origina do grego aitia, causa, e do latim logos. Então é o estudo das causas. Em ortodontia, refere-se às causas das anomalias da oclusão dental. Nós temos aqui duas figuras mostrando a comparação entre o homem pré-histórico e o homem moderno. Vejam que o homem pré-histórico tem um perfil bastante convexo, enquanto o homem moderno tem um perfil mais reto. Se a gente observar o crânio do homem pré-histórico, ou caixa craniana, é pouco desenvolvida, ao passo que o crânio aqui do homem moderno é mais desenvolvida. Então, o homem pré-histórico, ele apresenta os seus maxilares e mandíbulas bem desenvolvidos e a caixa craniana pouco desenvolvida. Já o homem moderno, com os maxilares e mandíbula atrésicos, porém a caixa craniana grande, o que significa que ele apresenta um encéfalo maior, mais desenvolvido. Na etiologia das más oclusões, nós temos os fatores chamados extrínsecos, que agem à distância, e também os fatores intrínsecos, que são aqueles locais. Vejamos primeiramente os fatores extrínsecos, que são os gerais. Eles agem à distância durante a formação do indivíduo, difíceis de serem controlados pelo profissional, pelo ortodontista, com exceção, lógico, dos hábitos bucais. Então, nós temos, primeiramente, a hereditariedade. Então, a influência racial hereditária. Nós temos o tipo facial hereditário e temos a influência hereditária no padrão do crescimento e desenvolvimento. Vejamos então a influência racial hereditária, primeiramente. Nós temos que em populações puras, quase nós não encontramos más oclusões, enquanto que nas populações com grande mistura de raças, quando ocorre a miscigenação, a frequência dessas discrepâncias no tamanho dos maxilares e os transtornos oclusais são maiores. Imaginem vocês um casamento entre um indivíduo da raça negra com um indivíduo da raça branca. A criança deste casal vai ter uma maloclusão, porque vai misturar a arcada do pai com a arcada da mãe. Mesma coisa ocorre com um indivíduo da raça amarela, o japonês, casando com um indivíduo da raça branca. Também vai haver ali na criança um problema de maloclusão. Nós temos aqui os tipos de face hereditário. Nós temos aqui o indivíduo chamado de braquicéfalo, que tem aquela face mais curta, então a cabeça ela é larga e redonda. Nós temos aqui esse outro indivíduo, que é o dolicocéfalo, ou dolicocefálico, ou cabeça longa,
estreita. E aqui o indivíduo mesocefálico, que é uma mistura dos dois aqui, tanto do braquicefálico como do dólico-cefálico. Então, o mesocefálico é uma forma intermediária entre esses dois indivíduos. E esses tipos estão intimamente relacionados à forma e tamanho dos arcos dentais. A gente observa em nossa clínica quando um paciente do tipo braquicefálico, que é este indivíduo aqui, ele geralmente tem uma mordida profunda, porque a sua cabeça é mais larga e redonda, achatada. Já o indivíduo dolicocéfalico, vejo que ele tem uma face longa. Então, esses indivíduos dificilmente vão apresentar uma mordida profunda, uma overbite, e sim uma mordida aberta. Já este aqui, que é uma forma intermediária entre esses dois, vai ter uma mordida mais perto da normalidade. Então, esses tipos estão intimamente relacionados à forma e tamanho dos seus arcos dentais. A influência hereditária no padrão do crescimento e desenvolvimento. Então, uma criança que tem uma erupção tardia, seus irmãos também irão ter. Moléstias ou deformidades congênitas. O lábio leporino ou fenda palatal. Temos aqui o lábio leporino e aqui a fenda palatal, que são distúrbios esqueléticos com desajuste oclusal. Paralisia cerebral. Falta de coordenação muscular com distúrbios na função muscular ao mastigar, deglutir, respirar e falar. E o torcicolo. Aqui nós temos um fato bastante interessante, porque, veja bem, uma atrofia do músculo esternocleidomastoide, este músculo aqui do pescoço, com assimetria facial e desvio da linha média dental. Então, ele pode ocasionar uma assimetria facial na sua atrofia e também um desvio da linha média dental. Desostose cleidocraniana. Então, a desostose cleidocraniana é uma síndrome genética rara, moléstias ou deformidades congênitas. Então, nós temos a desostose cleidocraniana, que é um defeito congênito e hereditário, onde nós temos uma retrusão maxilar, uma protrusão da mandíbula, uma erupção tardia e dentes permanentes e grande frequência de extranumerários. Então, a desostose cleidocraniana nada mais é do que uma síndrome genética rara e ela causa esses transtornos. A desostose cleidocraniana, ela provoca aqui uma hipoplasia clavicular. Ela provoca uma maloclusão, uma dentição anômala. E aqui nós estamos vendo um crânio numa vista frontal, mostrando uma deformidade com malformação nos fontículos. Veja aqui o fontículo principal e aqui o fontículo secundário, o anterior e o posterior. Moléstias ou deformidades congênitas, dentes em chave de fenda. Então veja aqui, dentes em chave de fenda,
Moléstias ou deformidades congênitas, febre exantemáticas, irritação na pele, espalhada pelo corpo. Exemplo, a catapora, o sarampo, a escarlatina, que afetam o desenvolvimento também dos dentes. Então, a catapora, o sarampo e aqui a escarlatina interferem, então, na formação, no desenvolvimento dos dentes. Moléstias ou deformidades congênitas, ainda. Nós temos a influência pré-natal e a influência pós-natal. O que vem a ser a influência pré-natal? A posição intrauterina do feto, quando ocorre fibromas uterinos, causam a assimetria no neurocrânio e no viscerocrânio. Rubéola e uso de drogas, anomalias congênitas, incluindo a maloclusão. Então aqui nós temos uma figura mostrando então um útero com fibromas, vários fibromas. Aqui a posição intrauterina do feto anormal. Então com a face na região pélvica, cabeça, nádegas e ombro. E aqui uma posição normal, intrauterina. Com relação ao meio ambiente, nós temos uma influência pós-natal, ou seja, a ingestão de antibióticos, como tetraciclina, em crianças de 2 meses a 2 anos. Então ocorre lá uma deformidade na formação dos dentes, na sua coloração. Lesões traumáticas ao nascer, fraturas de côndilo, tecido cicatricial por queimaduras, acidentes que provocam pressões indevidas na dentição em desenvolvimento e lesões no nascimento com anquilose condilar. Então nós temos aqui, olha, uma anquilose condilar, o ambiente metabólico e enfermidades predisponentes. Então a poliomielite ocasiona uma distrofia muscular. A endocrinopatias, principalmente da hipófise, tireoide e paratireoide, causam a maloclusão. As disfunções endócrinas levam à hipoplasia dos dentes, com retardamento ou aceleração do crescimento, distúrbios no fechamento das suturas, na erupção e na reabsorção dos dentes descidos. Problemas dietéticos, deficiência nutricional. Problemas no desenvolvimento dental são os distúrbios nutritivos com carência proteica, deficiências de ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais. Hábitos e pressões anormais. Então nós temos aqui uma figura mostrando uma criança com problema de postura. Ela coloca aqui a mão na maxila, quando ela está estudando, quando ela está pensando, ou mesmo tirando um cochilo. Então, o mais comum é o hábito de apoiar o rosto sobre a mão ou descansar o rosto sobre o antebraço durante o sono. Isso ocasiona, então, as chamadas mordidas cruzadas unilaterais. Então, quando nós temos uma mordida cruzada unilateralmente, geralmente ela é ocasionada por um hábito
de postura. A postura corporal inadequada é acompanhada por um posicionamento anormal da cabeça, podendo então refletir no crescimento anormal das bases ósseas. Acidentes e traumatismos. A estreita relação entre os ápices dos dentes descidos e os germes dos permanentes, o trauma sobre os descidos é facilmente transmitido aos dentes permanentes. Então veja bem, quando o dente descido está formado, o germe do permanente ele fica embaixo da raiz do dente descido. Quando o dente descido sofre um traumatismo, esse trauma vai refletir no dente permanente, no germe do dente permanente. Quando esse dente permanente faz a sua erupção, ele vai apresentar alguns problemas. Então nós temos a descoloração do esmalte do dente permanente. Então ele vai erupciar com manchas brancas ou amarelas, acastanhadas. Hipoplasia do esmalte, má formação do esmalte, dilaceração coronária, má formação semelhante a um odontoma, duplicação de raízes e dilaceração radicular. Então, nessa figura, a gente pode observar este dente aqui. Veja aqui que tem uma mancha branca. E isto é ocasionado por um trauma do dente descido. Olha aqui uma dilaceração radicular. A gente está vendo apenas aqui a coroa do dente, porque a raiz ela sofre uma curvatura muito severa. Veja aqui esse dente com uma dilaceração de raiz, tudo isso provocado por traumatismos nos dentes descidos. A interrupção parcial ou total da formação radicular. Então, a formação radicular do permanente, ela pode cessar. Então, pode ser uma interrupção parcial ou total. O desaparecimento de todo o germe dental. Então, qual o significado disso? A chamada agenesia. Então, a agenesia, veja aqui este dente. Então, nós temos aqui, olha, um molar descido. Aqui embaixo era para ter um segundo pré-molar. E esse dente não existe. Por quê? Porque existe uma agenesia. Impactação do dente permanente. Então, são dentes impactados. Veja aqui, dentes impactados, que não erupcionam devido a traumas. Erupção ectópica, prematura ou retardada. Ocorre a erupção das coroas sem que tenha havido a formação radicular. Olha aqui. Então, uma erupção ectópica. Odontomas. Veja aqui essa região radiopaca. São dentículos nessa região que formam o odontoma. Veja aqui outro odontoma, que são vários dentículos. Anomalia de número. Na sua grande maioria, são de origem hereditária, podendo estar associadas às anomalias congênitas, como o lábio leporino. Dentes supranumerários, por exemplo, podem estar inclusos ou erupcionados. Então vejo aqui
nós temos aqui entre os incisivos centrais permanentes um dentículo que é o chamado mesiodens. Geralmente ele tem a forma conoide da sua coroa. Esse dente ele pode estar exposto ou pode estar também intraósseo. Geralmente, quando ocorre um caso de mesiodens, nós temos aqui o chamado diastema mediano. E esse diastema mediano, geralmente, ele é paralelo. Por isso, nós devemos sempre fazer uma observação radiográfica dessa região para ver se não existe aí intrometido um mesiodens. Se tiver, primeira coisa é extrair esse dente para depois colocar o aparelho. Então nós temos aqui um caso de um paciente com mesiodens que está fora do osso, entre os centrais. Então esse paciente ele apresenta um apinhamento devido a esse mesiodens em parte. E qual é a primeira conduta do profissional quando ele se depara com esse tipo de problema? Ele vai extrair esse dente. Ele extrai esse dente, alinha e nivela os demais, coloca um elastique, fecha os espaços e faz a retração. Veja aqui, numa radiografia panorâmica, um mesiodens entre os incisivos centrais. Aqui é a mesma coisa, um mesiodens. Olha aqui, o mesiodens por palatino e aqui a sua remoção cirúrgica. Nós temos o mesiodens intranasal, uma região completamente fora, uma forma bastante ectópica. Veja aqui o mesiodens dentro da cavidade do nariz. Aqui ele foi removido. Olha aqui a presença de um extranumerário, um incisivo lateral superior do lado direito, causando uma desoclusão total do mesmo lado. Então veja que desse lado aqui os dentes estão praticamente alinhados e nivelados. Deste outro, como nós temos aqui um extranumerário, ele vai forçar essa região, ocasionando então uma maloclusão. Aqui nós temos a presença de extranumerários, causando uma desoclusão total. Ausência dentais. Falta congênita de alguns elementos dentais, nós temos a oligodontia. Normalmente são bilaterais. Então nós temos aqui esse indivíduo com ausência de incisivos laterais. Se esses incisivos estivessem aqui, não iria existir esse diastema. Então, a ordem de incidência, nós temos terceiros molares, superiores e inferiores, incisivos laterais, superiores, segundo premolar inferior e incisivos inferiores. Então, olha aqui, nós temos os incisivos centrais e aqui os caninos, com ausência dos laterais. A presença de diastemas entre os dentes superiores, causado pela ausência congênita dos incisivos laterais, é muito comum. A oligodontia, ausência de mais de 6 dentes. Vejo que
está faltando aqui vários dentes nesse paciente. Hipodontia, ausência de 1 a 6 dentes. Anodontia, ausência congênita de dentes, ausência na formação do germe dentário. Então é quando nós temos vários, ausência aqui, total, na mandíbula, por exemplo. Anomalias de tamanho estão representadas pelo gigantismo, denominado de macrodente. Veja aqui, um macrodente, um dente bastante largo. Nanismo, microdente. Tanto a macrodontia como a microdontia irão modificar o comprimento do arco dental, causando um distúrbio no engrenamento com o arco antagonista. Nós temos aqui anomalias de tamanho. Veja aqui, de um lado nós temos o incisivo lateral normal e aqui um incisivo lateral minúsculo. Olha aqui, uma vista lateral. Nessa figura nós temos o lateral normal, como está aqui, e do lado esquerdo um dente bem pequeno, chamado de nanismo ou microdente. Anomalia de forma. Estão relacionadas às anomalias de tamanho. A mais encontrada é a forma conoide, em incisivos laterais superiores e os terceiros molares superiores. Estão relacionadas à evolução da espécie humana. Temos ainda a fusão e a geminação. Então vejo aqui um dente conoide, aqui a fusão entre as coroas desses dois dentes, incisivo central e lateral, porém as raízes são separadas. E aqui nós temos a geminação. O que vem a ser a geminação? É quando nós temos a fusão das coroas e das raízes. Estão fusionadas. Freios labiais e bridas mucosas. Veja aqui, freio labial hipertrofiado, bastante aumentado, impedindo então aqui que esses dois dentes se unam, se juntem, formando um diastema mediano. Então, este freio, por ser hipertrofiado, ele vai apresentar aqui uma inserção muito baixa e vai formar aqui um tecido fibroso nesta região. Esse tecido fibroso impede que esses dois dentes se juntem. Olha aqui, freio hipertrofiados, bridas hipertrofiadas. Perda prematura de dentes descidos ocasiona a diminuição do perímetro do arco e, consequentemente, a falta de espaço para a erupção do permanente. A perda prematura de dentes anteriores proporciona a instalação do hábito de deglutição com interposição lingual anterior. Então, o paciente, ele coloca aqui a língua entre os dentes, tendo uma interposição lingual. Perda prematura dos molares descidos inferiores, causando então a mesialização do primeiro molar permanente e a extrusão do antagonista. Olha que o antagonista está extruindo, esse dente aqui estava mesializando, então foi colocado aqui um aparelho removível para impedir que esse dente mesialize ainda mais.
a perda prematura dos incisivos superiores anteriores, deve-se colocar um mantenedor de espaço funcional para conservar o espaço e manter também a estética. Esse paciente está com uma interposição lingual por ausência de dentes. É colocada aqui uma placa de Hawley e nesta placa de Hawley é colocado na resina 2 incisivos. E isso faz com que melhore a estética e ao mesmo tempo impede que a língua se intrometa entre os dentes superiores e inferiores. A retenção prolongada dos dentes descidos. Causas: a falta de sincronia entre o processo de risólise e risogênese. Rigidez do periodonto. Anquilose do dente descido. Ausência do dente permanente correspondente. Então veja aqui. Nós temos aqui nesta figura os incisivos descidos que ainda permanecem aqui, dificultando a erupção dos incisivos centrais, ocasionando aqui nos laterais esta inclinação para distal. Veja aqui uma figura mostrando uma retenção. Então, os incisivos centrais retidos modificam a cronologia normal da erupção normal dos dentes permanentes. Os laterais permanentes erupcionam com inclinação paramesial, impactando os centrais permanentes por falta de espaço. Tá vendo? Então, eles vão impactar aqui os permanentes por falta de espaço. Erupção tardia dos dentes permanentes, causada pela presença de um dente supranumerário, raiz de um dente descido, barreira de tecido fibroso ou óssea. Tudo isso pode ocorrer a dilaceração radicular e a perda do elemento dental, geralmente nos superiores anteriores. Então veja aqui que se percebe a coroa dos incisivos centrais querendo erupcionar e não conseguindo, porque existe uma barreira de um tecido fibroso. Então, nesses casos, quando é só tecido fibroso, faça uma incisão aqui horizontal, faça uma curetagem com uma cureta, remove todo o tecido fibroso e não faz a sutura, porque se fizer sutura vai formar tecido fibroso novamente. E com isto os dentes começam a fazer a sua erupção. Ulotomia. Então veja bem, nós temos aqui o dente prestes a erupcionar e ele não consegue por causa do tecido fibroso. É passado um bisturi, uma incisão linear, feita uma curetagem e o dente ele vai depois erupcionar. Via de erupção anormal. Frequentemente por falta de espaço no arco dental, os caninos são os dentes que mais se encontram dificuldades para a erupção. Ficam retidos ou erupcionam por vestibular e os premolares inferiores ou ficam impactados ou ficam por lingual. Então aqui nós temos os dentes retidos. Olha aqui um canino retido por palatino. Aqui o canino retido sendo tracionado. Veja aqui
a falta de espaço que vai ocorrer nesses dentes, né? Um apinhamento severo, uma atresia de maxila. Veja aqui os caninos vestibularizados e uma maxila bastante atrésica, havendo a necessidade então de se colocar um expansor, no caso aqui um Hyrax ou um Hyrax, e aqui um disjuntor de Haas. Então isso aqui tem um parafuso, tanto neste Hyrax como no disjuntor de Haas, que sendo ativado, ele vai começar a forçar bilateralmente os processos palatinos da maxila, rompendo aqui a sutura palatina mediana e dando uma conformidade a este arco aqui de uma forma mais parabólica. Aqui ocorre a mesma coisa. Via de erupção anormal, veja aqui o canino sendo tracionado para sua posição, aqui a mesma coisa. Aqui uma figura mostrando um canino por palatino, como este aqui. Anquilose é uma lesão que, pelo rompimento da membrana periodontal, forma uma ponte óssea, unindo no cemento a lâmina dura alveolar, retardando ou impedindo que o dente faça sua erupção. Os permanentes vizinhos adquirem posições incorretas no arco. Então nós temos aqui uma figura mostrando um dente no interior do seu respectivo alvéolo, onde nós temos aqui as fibras periodontais e esse espaço aqui, que é o espaço periodontal, onde nós temos o ligamento periodontal, ligamento este formado pelas fibras periodontais. Quando ocorre uma anquilose, esta região aqui, onde existe um espaço entre a raiz e o osso, passa a não existir. O osso fica grudado aqui na raiz, como está aqui. Olha aí, aqui também. Então, o dente não se movimenta. Ele não se movimenta, ele não erupciona às vezes, e vai causar um problema com os demais dentes. Nós temos aqui um ligamento periodontal, normal, e aqui um dente anquilosado, onde a gente não vê este ligamento periodontal. Então, praticamente sem o espaço periodontal. Anquilose, uma lesão que, pelo rompimento da membrana periodontal, forma uma ponte óssea, unindo no cemento a lâmina dura alveolar, retardando ou impedindo que o dente faça sua erupção. Os permanentes vizinhos adquirem, então, posições incorretas no arco. Então, veja aqui, esse dente aqui, esse molar descido, como ele não tem aqui o pré-molar, que vai fazer a esfoliação dessas raízes, reabsorver essas raízes, ficando só a coroa na gengiva, aí o pacientezinho perde e é colocado aí depois, futuramente, uma prótese. Vejo aqui os dentes erupcionados e aqui o dente anquilosado, como está aqui. Olha aqui o dente anquilosado, ele não erupciona normalmente. Ocasiona, então, a cárie dental, ela ocasiona a perda do dente decíduo ou a perda do ponto de contato. Então veja aqui, tá vendo? Não há contato aqui. E isso provoca uma maloclusão.
resultando um encurtamento do arco e ocorre a falta de espaço para a erupção dos permanentes, impacções dentais ou desvios na erupção dos mesmos. Então, restaurações dentais inadequadas também provoca um problema de maloclusão. Então, ocasiona a diminuição ou o aumento do perímetro do arco. Então, quais seriam as causas responsáveis pela instalação das más oclusões? Discrepâncias ósseas entre a maxila e mandíbula. O que vem a ser essas discrepâncias ósseas? Se eu tenho uma maxila e uma mandíbula pequena, isso vai fazer com que os dentes fiquem apinhados, fiquem com mordida cruzada. Se for o contrário, se eu tenho lá as maxilas grandes, uma mandíbula grande, os dentes eles vão ficar com uma série de diastemas, porque tem muita base óssea pelo número de dentes. Discrepâncias dentais, que são o tamanho dos dentes e dos maxilares. Desequilíbrio muscular. É o desequilíbrio que ocorre entre os músculos da língua, lábio e bochecha. Então, os músculos da língua, dos lábios e da bochecha interferem, então, nos dentes. Então, a língua, uma macroglossia, uma língua grande, larga, ou uma língua comprida, tudo isso influencia na dentição. O mesmo ocorre com o lábio, se for hipotônico ou tônico demais, e as bochechas. E com isso, gente, nós encerramos então esta explanação sobre a etiologia das más oclusões dentais.